da nossa capacitação de hoje, mais no sentido de uma conversa. A capacitação, confortável. Eu tenho trabalhar com vocês em formar um workshop. Mais no sentido de um bate-papo, vocês interagirem. E aí a gente vai conversando, tá? Então, o que é um workshop? É uma reunião de um grupo de pessoas que estão interessadas no determinado. É uma espécie de seminário. Então, nós vamos demonstrando aqui, aplicando técnicas e habilidades. As pessoas que participam, de repente, aprenderam algumas coisas. A plateia interage com. E é o mais importante. Vocês interagem, nós possamos trocar experiências. E dessa forma, o workshop tem um caráter mais prático. Então, vamos lá. Quando eu pensei, para esse tema de ciência sintética, o que vocês pensaram? O que iria ser abordado aqui? Vamos conversar. Se o pessoal que estiver online quiser falar, pode ficar à vontade, viu, pessoal? Se durante a apresentação vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer. É um bate-papo mesmo. Segura um pouquinho para mim. Escola social. E como que eu aprendi esse conteúdo? Lá no professor, o objetivo era que ao final nós pudéssemos elaborar uma artigo. Então, nós vamos trabalhando todas as aulas na parte do artigo. E aí, depois dessa eu já trouxe. Porque realmente, pessoal, foi muito interessante a forma que nós aprendemos. E é aquela história, né? O conhecimento, ele só é bom quando ele é compartilhado. E aí, quando nós tivemos essa capacitação, nós estávamos organizando, a ideia foi trazer de forma resumida. Nós aprendemos lá ao longo de 2 meses, 2 horas, uma conversa muito bom. Então, é o que o nosso amigo falou mesmo. Leonardo falou. O artigo científico. Vamos pensar isso no artigo. Nós precisamos ter arte de síntese mesmo. Primeiro, por quê? As revistas, elas são pagas. E quanto maior o artigo, maior gasto. Então, tem que ter síntese. Além disso, todos nós vivemos em um mundo, corrido. E aí, ficar lá enrolando, escrevendo, romance. Não, esse não é o objetivo do artigo. No artigo científico, nós precisamos ser objetivos, sintéticos, e não desperdiçar o tempo do leitor, que é o mais importante. Até porque, pessoal, antes do artigo chegar a ser publicado, ele passa pelo processo de retorno de pares. Então, o editor, os revisores. Se é um artigo extremamente que não é sintético, não é objetivo, a chance dele ser recusado é grande. Outra coisa importante, ele não é um romance, ele não envolve tempo, não tem critério. Não tem aquela história de ficar contando, começar lá, fazendo todo aquele romance, e contar a verdade, sei lá, o objetivo só no final. Não, no artigo, tem que a objetividade, tem que ser sintético. Tá, mas e aí, como que eu faço isso? Então, o objetivo hoje maior é isso, é trazer algumas ferramentas, algumas ideias para vocês nesse sentido. E aí, pensando, no artigo, então, quais são as fases, a gente procede. Então, nós temos a introdução, os métodos, os resultados e a descrição. Isso que todo artigo tem. Aí vai depender muito da revista. Chama a introdução, o background, depois da discussão, umas já tem a conclusão junto na discussão, outras é separado. Aí é importante nós verificarmos todas as normas de cada revista, porque isso muda. Uma outra coisa, para vocês que talvez
artigo em inglês, pega o artigo em português e você dá. Pode falar, gente. Nós estamos aqui para trocar ideias e eu quero aprender com vocês. Depois, paga como um professor de inglês. Fazer a tradução é isso. Eu já fiz. Tem mais. E tem esse você escreve português, depois você foi assim, aí você paga para então, o que mais? Dependendo da sua experiência. Por quê? Isso é importante. Então, é claro, a gente não vai dar para você. Mas também é mais fácil. Mas isso tudo, gente, faz parte do processo de desenvolvimento. Como eu falei, escrever em português, e aí nós pedimos para a universidade pagar a tradução. Aí, no outro artigo, eu também dizendo assim, e no próximo, eu falei, não, peraí, agora eu vou me esforçar, eu vou escrever em inglês. E aí eu fui pensando essa dinâmica. Você pega lá do artigo, e aí você reescreve, porque a prática vai deixando a gente um pouquinho melhor. E é claro, depois disso, mesmo assim, passava por revisor, por meus professores. Né? Mas vamos pensar que nenhuma dessas nossas ideias vão dar certo. No curso, o professor falou o seguinte para a gente. Esse curso, né, que ele nos ensinou, ele nos dá estratégias para que nós escrevamos e podemos fazer a tradução pelo Google Tradutor. Você joga lá, cada sentença no Google Tradutor, ele traduz e você vai fazer isso passo a passo. Por quê? Da forma que nós vamos aprender a escrever, a chance da tradução sair errada é mínima. Então, isso nos dá autonomia. Então, peraí, eu não tenho condições hoje de escrever um artigo em inglês. Só que eu tenho condições de seguir o passo a passo aqui, escrever em português e depois jogar isso no tradutor. Também já aprendi isso e dá super certo. Olha que a gente, porque assim, no nosso estudo, nós temos uma dinâmica de depois que o artigo está pronto, sempre mandar para alguém do grupo internacional. E aí, essa pessoa tem um domínio muito grande da língua inglesa e ela faz toda essa revisão. E aí, olha que você vê que não foi feito grandes mudanças, você fala assim, não dá certo. Então, olha, além da gente economizar dinheiro, porque o primeiro artigo que nós pagamos tradução foi R$ 1.200. Entendeu? Então, assim, é possível. Tá? Agora, se você é fluente, já tem um pouquinho maior, eu aconselharia a você se propor um desafio. Vou escrever. Tá bom? Então, vamos lá. Então, que o inglês aqui não seja uma barreira. Certo? E aí, vamos lá. Para a gente começar, nós precisamos deixar algumas nomenclaturas bem claras. Então, o que são sentenças? São frases de expressão concisa e direta que encerram o pensamento de valor moral ou opinião sobre um assunto de interesse. Gente, sentença nada mais é do que uma frase. Tá? E aí, por isso que eu achei fantástico que nós aprendemos nesse curso, nessa disciplina. O número ideal de palavras, 22 palavras. O número recomendado, menor que 25. E aí eu vou lá, escrevi uma sentença. Deu lá 35 palavras. Espera aí, vou parar, vou reescrever essa sentença. E quem sabe se ela tem 35, 40, eu transformar uma sentença em duas. Então, a primeira regra, gente, que eu tenho que ficar bem claro na cabeça de vocês. Sentença, no máximo 25. Passou disso, vamos tentar reescrever, porque fica mais claro para o leitor e as chances de erro na hora da tradução é menor. Porque se eu jogar lá uma frase de, sei lá, 50 palavras, a chance do Google Tradutor errar é grande. Então, assim, e aí, pensando não só na tradução, pensando de como o leitor vai receber isso. Se a gente começa a ter
uma sentença muito grande, olha que o leitor, vamos pensar pela gente mesmo. Olha que a gente chega lá no meio, eu já não lembro mais do que está no começo. Né? Uma frase que eu resolvo, já vi, lendo um capítulo de livro, uma página toda só com parágrafo. Então, tem várias frases, eu poderia ser uma frase, olha como tem diferentes parágrafos. Mas, por favor, uma página só um parágrafo. Olha, você chega lá no fim, você fala assim, gente, peraí, deixa eu passar de novo, porque eu não lembro o que eu estou falando. Né? E aí, pessoal, olha que isso, então nós temos aí facilitadores para nos ajudar nesse processo de escrita. Então, vamos gravar. Você entende que não pode ter mais do que 25. Almejar parágrafos de 150 palavras, mais ou menos, com 5 a 6 sentenças. Tá? Então, por exemplo, na introdução. Aí, na introdução, tem o primeiro parágrafo. A gente vai ver lá, todos os parágrafos é legal ver na introdução. Então, aí, o primeiro parágrafo, ele tem que ter no máximo de 150 a 200 palavras, e ele tem aí de 5 a 6 sentenças no máximo. Evitar parágrafos com mais de 200 palavras, porque fica fechado, vamos falar parágrafo enorme, cansativo. Almejar sentenças com até 25, caso seja maior, reescrever. Outra coisa, gente, pensa sempre assim, o tempo é importantíssimo. Então, não precisa ficar usando palavras, todavia, entretanto, é claro, dá sentido, sim, mas ficar colocando palavras nesse texto, isso só vai dificultar para o leitor, vai ficar aquele texto cansativo, então ele dá objetividade. Uma outra coisa muito importante é aplicar a ordem direta nas orações. Então, assim, sempre, lembra sempre dessa sequência: sujeito, verbo e complemento. Nós temos que colocar a oração principal primeiro e a oração subordinada depois da oração principal. Isso, gente, ajuda na hora da tradução e ajuda a ficar mais claro no leitor. Vamos pegar, por exemplo, mais esses exemplos aqui, ó. Evitar a voz passiva. Então, no artigo científico, voz ativa. Evitar o uso de inversões. Tem noção diferente? Evitar o uso de inversões. Evitar intercalações. Se houver intercalações, evitar menos de 10 palavras. Evitar também adjetivos e advérbios. Não deixar o idioma ser uma barreira. Né? Então, nós temos aí algumas dicas para que a gente possa fazer essa tradução. A não ser que seja fluente, nativo e escreva em português. Então, para quem tem essa barreira, não consigo, tudo bem, está tudo bem. Então, segue esse passo a passo e depois consegue fazer a tradução. E aí fica essa tradução automática. Além disso, que nós vamos conhecer cada um desses facilitadores, eu trouxe para vocês essa revisão do roteiro. O que significa isso? É uma lista de conferência para fortalecer a descrição dos estudos. E ela vai estar disponível nesse link. E o que nada mais é, pessoal, esses links aqui? Então, por exemplo, cada tipo de estudo, ele tem um checklist. Que lá no checklist está escrito o que cada artigo tem que ter. Então, por exemplo, os estudos observacionais, que na maioria das vezes é o que o nosso grupo publica. O checklist é o Strobe. Então, eu entro aqui no Strobe e aí ele tem um checklist. Então, ele vai falar tudo o que o artigo tem que ter na introdução, o que o artigo tem que ter no método, o que o artigo tem que ter nos resultados. E se eu preencho esse checklist, e na hora que eu for submeter, eu coloco essa informação e anexo meu checklist, as chances do meu artigo ser aprovado ou não ser rejeitado de cara são grandes. E aí, o que isso nos ajuda, né? Esse checklist. Eles vão nos garantir que as informações que estão no artigo sejam suficientes para a sua publicação. Então, vocês sabem também que o artigo ele tem que estar descrito de uma forma que ele possa ser replicado. Ou seja, se o Léo escreveu um artigo
e eu quiser replicar aquele artigo da mesma forma, tem que ter informações para que eu possa conseguir isso, tá bom? Então, se tem essas listas de conferência, gente, eu indico assim fortemente, quando vocês forem escrever artigos, que vocês já escrevam seguindo esses checklists. Mais importante ainda, vai escrever o projeto de mestrado, está organizando as coletas de dados, já verificar esse checklist. Porque, às vezes, eles pedem informações que eu preciso de fazer a coleta dessas informações, de alguns cuidados para evitar viés. Então, é importantíssimo verificar isso. Então, por exemplo, estudos randomizados é o CONSORT, revisões sistemáticas é o PRISMA. E aí tem pesquisa qualitativa, estudos com animais. Então, aqui está bem claro, bem direto, para vocês terem acesso a esse treinamento. E sempre lembrar, submeter um artigo com um artigo de conferência. Eu trouxe para vocês também como que vocês podem colocar isso no artigo. Bom, então vamos lá. Para que servem os títulos? Vamos pensar nos títulos, gente. Vocês acham, quando a gente vai escrever um artigo, ele é o primeiro que está lá em cima, não é? Vocês acham que a gente começa pelos títulos, ele é o último, tem que fazer no meio? Por quê? O que vocês acham? Pessoal que está online pode ficar à vontade. Pelo menos quando eu estou procurando um artigo, primeiro eu vou. Preferência fica melhor, além do interesse, eu encontro mais informação sobre ele, por exemplo, são sistemática, ou ensaio organizado. Dependendo de como tivemos um caminho da sequência, um artigo resumo. Então, depois disso que o Léo falou, vocês acham que o título é importante ou não? Demais. Então, gente, geralmente o que nós fazemos na construção do artigo? Eu coloco o artigo provisório. Só que aí, estou trabalhando, fechei o artigo. Aí eu volto para ver se aquele título está bem conciso com o meu objetivo, com as minhas conclusões. Tá bom? E aí, é isso que ele falou, tá perfeito. O título desperta a memória. Ele deve ativar os conhecimentos que o leitor já tem sobre o assunto, facilitando a leitura. Os bons títulos economizam o tempo do leitor. Em artigos científicos, o título já é descritivo e geralmente tem esse formato que você falou. Eu escrevo, sei lá, sarcopenia impacta na mobilidade funcional do idoso. 2 pontos. Uso observacional, uso transversal, randomizado, revisão sistemática, tá? Inclusive, pessoal, no Strobe, que é o checklist dos estudos observacionais, na hora que você vai preencher, lá fala, tem que conter o design do estudo no título. Então, é uma informação importante. E também esse título ele pode variar de acordo com a revista. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Tá ruim, dá para ver. Então, esse artigo foi um dos artigos que o nosso grupo publicou, e ele tem como título, a especificidade populacional afeta a previsão do tecido magro apendicular para diagnóstico de sarcopenia. Olha lá, 2 pontinhos, olha o design do estudo. Um estudo transversal. E aí, peraí, como que vocês chegaram nesse título? Aqui não dá para vocês lerem, mas eu vou ler a conclusão para vocês. Modelos antropométricos para predizer o AUST, que é esse tecido magro apendicular, são alternativas válidas para o diagnóstico e o monitoramento de sarcopenia. Entretanto, a especificidade populacional afeta a validade preditiva e o risco de diagnósticos negativos, falsos, positivos pode acontecer. Então, o que nós fizemos nesse estudo? Colocamos o título, a conclusão no título. Por quê? O leitor, ele sabe o que ele vai achar ali. Entendeu? O que nós fizemos aqui? Nós pegamos várias equações para ver qual delas tinha validade com a DEXA. A DEXA foi a referência. E aí nós vimos que nenhuma. Então, o que isso quer dizer?
que a especificidade populacional impacta. Então, é preciso de ter equações específicas para a população brasileira, para a população dos Estados Unidos. E aí nós já colocamos direto no título. Um outro exemplo, os títulos podem ser feitos em forma de pergunta também. Então, por exemplo, eu vou avaliar... Alguém quer dar um exemplo de título em forma de pergunta? Recentemente, há uma revisão sistemática sobre amplitude de movimento e hipertrofia. Estava um pouco inadequada, fizeram uma carga no editor com a pergunta: quais amplitudes de movimento nos levam a Roma? Esse Roma, no caso, é hipertrofia. Então, ficou como em forma de pergunta. Excelente. Então, aí é uma opção sua, do orientador. Como vai chamar? Porque o título tem que ser interessante, tem que ser chamativo. Tá? Aqui um outro exemplo. Outro artigo que nós publicamos. Então, foi feita a estimativa do gasto energético de repouso a partir da DECA. Um estudo transversal para os jovens adultos. Então, nós também colocamos aqui a população, colocamos o estudo transversal. E peraí, gasto energético por DECA é novidade. Então, vamos já colocar essa informação no título. E basicamente é isso. Aqui a conclusão. O modelo vai chamar o gasto energético a partir de uma abordagem multicompartimental usando a DECA. Então, nós pegamos a informação principal e colocamos no título. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração sobre essa questão dos títulos? Eu não concordo, eu aplico de outra forma. Tudo ok? Se vocês aprenderem de outra forma, vamos compartilhar. Tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vira um botão, né? E aí a próxima parte, a introdução. Então, pessoal, existem dois elementos obrigatórios que tem que ter a introdução, que é o contexto geral e específico, os objetivos, isso tem que ter. E aí tem os elementos opcionais. Eles são opcionais, porém recomendados, que seria a justificativa e a hipótese. A hipótese também, para quem trabalha com estudos observacionais, o Stroke pede para ter a hipótese na introdução. E a mesma coisa, gente, respeitar o tempo do leitor. Vamos ser objetivo. No máximo, aí 600 palavras. Eu recebi um parecer recentemente do artigo principal da minha tese, né? E aí, uma das coisas que os leitores, que os revisores falaram, foi para eu ser mais sucinta na introdução, porque a introdução estava extensa. Só que assim, a gente fala, tem que ser objetivo. Só que, gente, é muito difícil. Porque você tem que contar toda uma historinha. Você não pode, você tem que ser objetivo, mas conciso. Eu não posso só jogar lá isso, e o leitor, o revisor não vai entender nada. Então, assim, parece fácil, mas é muito difícil. Quer falar alguma coisa? Não? Você fez assim, você queria. Então, eu senti na pele, mesmo sabendo que tem que ter tudo isso, mas é difícil. Então, assim, pessoal, lembra sempre desse funil. Como que a gente começa uma introdução? Pelo contexto geral. Então, começa lá pelo todo. Tá, eu estou trabalhando com obesidade sarcopênica. E ela é no envelhecimento. Então, aqui, o meu contexto específico vai ser obesidade sarcopênica. Mas aqui no contexto geral, eu começo falando do envelhecimento, essas mudanças na composição corporal. O envelhecimento aumenta o ganho de massa gorda e reduz a massa muscular. Tá, fiz toda aquela introdução, que é o primeiro parágrafo. Lembra? O primeiro parágrafo, vamos ver se vocês já gravaram. Tem que ter quantas palavras? 25. Isso, muito bem. De 150 a 200 palavras. Quantas sentenças? Isso, muito bem, 5 a 6. E aí vou lá para o meu contexto específico. Aqui eu vou falar realmente sobre o meu objeto de estudo. Um exemplo que eu dei aqui é a obesidade sarcopênica. E eu vou falar a prevalência, o que ela impacta, a depender do meu objetivo.
Aí eu vou colocar o meu problema, estudo, e para isso, o objetivo do estudo será. Entendeu? Então, pensa, ó, comecei lá no todo. Quero envelhecimento, as alterações, e aí provoca obesidade sarcopédica, e o problema é esse o meu objetivo. Então, eu vou afunilando. Tá? E aí, vamos pensar, o que ajuda e o que atrapalha? Então, ó, frases curtas. Ajuda muito, gente. Ideal, menor que 25 palavras. Muitos verbos e ponto final. Então, falou, concluiu o pensamento, ponto final. Começa de novo. Sujeito, verbo, complemento. Oração direta. E nesse sentido, o que atrapalha? Frases longas, então frases enormes, vocês vão ver mais pra frente. E essa sequência de que, isso atrapalha muito. Por isso que o professor recomenda fortemente o uso de um final, de verbo, e fica uma escrita mais melhor. Pois não? Por exemplo, uma frase, uma única frase, uma parágrafo, ela também seria assim que eu falo, eu vou escrever aí um parágrafo de 6 linhas. Só tem um único ponto. A gente poderia colocar mais um ponto para ficar uma única sentença. É isso mesmo, também não é fácil, né? Não, uma única frase. Isso. Uma única frase, uma única sentença. Olha que a gente chega lá no final, porque a gente tem que fazer. Então, você tem como, você conclui uma coisa. Mesmo que a gente não seja tão longo, né? Você colocar mais uma frase. Isso. Por exemplo, na minha área, por exemplo, a gente não deixar um parágrafo ou uma frase. Reformado o quê? Colorido. Colorido. Qual é o curso? Eu vi Legal. Legal a gente ter alguém com experiências diferentes, né? Mas então, de acordo com o que você está falando mesmo, a regra, vamos dizer, as sugestões são as mesmas, né? Ser mais objetivo, diminuir o número de palavras. E aí eu trouxe um exercício, gente, muito legal, que ajuda muito. Nós fazemos isso todo final de aula nessa disciplina. E aí depois você percebe que seu olhar, olha que você vai, você vê aquele texto enorme, né? Então você já começa a ter esse olhar mais crítico, isso vai desenvolvendo, né? Legal. Então vamos lá. O ideal, frases curtas, muitos verbos e ponto final. Vamos lá. Ah lá, o exame de você disse, ó. Esse é o único parágrafo e ele tem 5 linhas, gente. Vamos ler, vamos ver se vocês vão conseguir entender. Ó. Alguém está lendo para mim? Quem está enxergando? Mudança da cobertura original do solo pelas habitações de sistemas vários em geral alteram os fluxos de calor de superfície terrestre e promovem o acúmulo de calor superior à dissipação. Resulta em temperaturas urbanas bem superiores às registradas em áreas rurais e arborizadas. Aí, olha, gente, que diferença. É isso. Alguém lê para mim? Pode ser né? Bom orador. A mudança da cobertura original do solo pelas habitações de sistemas claros altera os fluxos de calor da superfície terrestre. Bom, peraí. Ó, o que ele mudou aqui? Esse em geral, gente. Para que em geral, vamos. Como é que o nome do leitor tirou aqui? Altera os fluxos de calor, ponto. Para que esse quê? Tira o quê? Bom, vamos começar. Essas alterações, esse quê está se referindo a ela, promovem um acúmulo de calor superior à dissipação. Ó, aqui está de novo. Que resultando em temperaturas urbanas bem maiores. Tá vendo bem? Para que dar enfatizar isso? As registradas em áreas rurais e arborizadas.
Essa ainda última, tem que sentar com calma, pensar lá para tudo. Não fica melhor, gente? Você fazendo outras leituras do seu próprio trabalho, você consegue. Claro, eu não sei, né? Eu li hoje, aí passo 2, 3 dias, e hoje já consigo identificar algumas coisas. Você mesmo vai conseguir mudar. Porque, geralmente, na hora que a gente está escrevendo, nós perdemos o raciocínio. Aí depois você vem, e aí você vai trabalhando. Então, deu para entender o que atrapalha e o que ajuda? Muito ponto final, sujeito primeiro, depois o verbo, depois o complemento. Tirar tudo que está sobrando. Esse que, bem, ordem direta. O que é ordem direta? É o mais importante no começo, é o ser direto. E o que atrapalha? A ordem inversa. O mais importante no fim. A educação abrange os processos formativos. Essa é a educação do sujeito. Ele vem primeiro. Esta lei disciplina a educação escolar. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. E se eu quisesse, isso aqui é ordem direta. E se eu quisesse fazer na ordem indireta? Como que ficaria a primeira frase? Entende? Processo formativo da educação. Isso, a gente perdeu, né? A educação escolar disciplina essa lei. Então, assim, lembra sempre, gente, objetividade. Ser direto. Um exemplo aqui da ordem inversa. Pediram desculpas dos alunos do terceiro ano. Não fica estranho? E aí, imagina, a hora que eu coloco isso no Google Tradutor. Olha a diferença. Os alunos do terceiro ano, sujeito, pediram desculpas. Precisam ser pintadas essas paredes. Não fica estranho, né? Então, essas paredes precisam ser. A mesma coisa. Lembra lá? A primeira oração era o principal em primeiro, a segunda oração depois. Então, Luciana gosta muito de cantar, embora esteja com o pé quebrado. Agora, se eu inverter, embora esteja com o pé quebrado, Luciana gosta muito de dançar. Aqui, gente, não fica tão sem sentido. Só que para o tipo de escrita que nós queremos, não é o ideal, tá? Principalmente por conta da hora que a gente vai jogá-la na tradução. Certamente, o melhor time será campeão se o regulamento for bem elaborado. Se o regulamento for bem elaborado, certamente o melhor time será campeão. Então, assim, o que a gente pode observar? O que é melhor mesmo, né? Pouca ou nenhuma intercalação. E se eu coloco muita intercalação, fica confuso. Vamos dar um exemplo. Lá no artigo 2 da LDB. É isso aqui, pessoal, que é intercalação. A educação, vírgula. Dever da família do Estado, vírgula. Inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, vírgula. Então, são muitas intercalações. É claro, no artigo, lá para as leis, ótimo. Mas para o nosso tipo de estudo abordado de hoje, técnica científica, não dá certo. Nossa, a gente estuda muito isso na licenciatura, né? Nossa, quando eu tinha que estudar essas leis, não dá para entender nada. É muito complicado. Por conta dessa escrita, só por conta da escrita você já fica perdido. Aí, olha só, gente, 3 linhas seguidas, sem um ponto final. Quando você chega aqui no trabalho, você não lembra mais do que você está falando. Mas esse é o objetivo dele, a gente está na nossa vida. No nosso caso, é facilidade no nosso leitor. A enumeração, ela tem que ser anunciada, não de forma seca. O que significa essa enumeração anunciada? No meu artigo tem a tabela 1, a tabela 2 e a tabela 3. Então, eu estou lá escrevendo. A estatística. Não é o melhor? Eu adoro. A tabela 1 mostra as características descritivas. É isso, é anunciar a tabela primeiro. Gente, pode ser alguma, eu posso colocar uma tabela, um quadro, uma figura, sem anunciar. Palavras curtas. Melhor do que palavras longas. Vamos lá para as substituições.
as coletas de dados foram utilizadas para verificar que foi procurado. As coletas de dados foram realizadas a fim de... Entendeu? Então, assim, economizar palavras. Com relação a substituir por sobre, não rejeitar, aceitar, no sentido de para. Alguns exemplos que a gente pode substituir. O que ajuda também são palavras conhecidas e substituir por palavras desconhecidas. Evitar palavras raras que são consideradas eruditas. Então, por exemplo, insurgir. Quem é que conhece insurgir? Eu aprendi no curso. Não conheci. Que é a mesma coisa do que não concordar. Então, sei lá, os resultados não concordaram com o artigo tal. Os resultados não insurgiram, entendeu? Então, assim, não faz muito sentido, né? A mesma coisa, solilóquio. É falar de si para si próprio. Então, os esquizofrênicos vivem eterno solilóquio. Então, fica complicado, né? E aí, nós temos que cortar realmente as palavras desnecessárias. Em vez de ter dó das palavras, vamos ter dó do leitor, né? Cortar os adjetivos e objetivos e substituir modismo ou jargão por palavras comuns. Então, no artigo científico, gente, nada de jargão, nada de modismo, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Outra coisa, evitar palavras derivadas com mais de um prefixo ou sufixo. Olha aqui, nós temos o prefixo e o sufixo. Então, irrastreabilidade. Para quê? Né? Então, usa uma palavra mais simples, com o mesmo significado. Destranscendentalização. Imagina o leitor, ele tem que voltar umas 5 vezes para ler e entender essa palavra. Né? E nos métodos. Vamos lá para os métodos. Escreva a mesma coisa, gente, frases curtas e fáceis de ler. Não pode ter crise aqui de criatividade ao escrever os métodos. É aquilo. Aconteceu isso e ponto. Nada de rodear, de criar, né? Seguir a lista de conferência relativa ao seu artigo. Então, vou mostrar para vocês o artigo, seguir os guias do checklist, tal. O texto deve ser neutro e objetivo e evitar utilizar os adjetivos e os advérbios. Alguém quer fazer alguma consideração dos métodos? Na nossa área tem um problema em relação a isso, porque tem duas diferentes visões, mas, por exemplo, fala-se muito em galera que promove lá objetivo. A gente fez uma disciplina e eu participei lá numa galera lá de alguns trabalhos. Por exemplo, quem é de uma determinada linha mais qualitativa, a galera pega um método como se estivesse fazendo um jornal, cheio de informações, isso, daqui, essa metodologia surgiu, faz uma narrativa, uma história, e esquece de alguns procedimentos que a gente já faz na nossa área, que é mais objetiva. Eles são os participantes. O método é quantitativo, os participantes. O instrumento foi isso. Eu analisei os dados assim. Mais enxuto, mais objetivo. Mas já a área que é mais quantitativa, eles fazem um jornal e esquece de apontar alguns dados que são essenciais por isso. Como é que monitora o cenário? Então, agora, recentemente, a gente discutiu isso. Mas não, foi falta de espaço, não, seria mais sucinto. O mundo histórico do teu método, talvez fosse desnecessário, não precisa de informações. Importante, né? Essa divergência. Essa parte mais qualitativa, eu não tenho muito domínio nem conhecimento. Mas eu acho que é uma característica mesmo, né? Eles acabam, talvez, pelo tipo de estudo, tendo que, sei lá, detalhar mais ou ter menos objetivo, né? Mas é legal a sua colocação. Então, vamos lá. Vamos pensar no tijolão dos métodos, hein?
Lê para mim, Lisa? Eu vou escolhida. Exercer o papel de Estado desempenhado pela vigilância sanitária no aprimoramento das condições de higiene, na capacitação da melhor qualidade dos alimentos e medicamentos, desde a implantação do sistema único de saúde, decorrente da Constituição de 1988. Foi só com a reestruturação da Anvisa, em meados da primeira década deste milênio, que a efetividade de suas ações passou a apresentar uma melhora mais intensa. Pode respirar agora. Não está confuso, gente. E aí, tá, vamos supor que eu estou lá escrevendo. E aí, eu voltei depois. Então, peraí. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. O que vocês acham que é? Lembra da ordem direta? Eu não tenho que localizar aqui o meu sujeito. Então, ó. Primeira dica. Vamos colocar o sujeito. Depois, nós vamos colocar na ordem direta. Identificar as expressões vagas e substituí-las. Dividir em frases curtas. Usar muitos verbos e eliminar as palavras curtas. Vamos tentar juntos? Então, ó, primeira coisa, o sujeito. Já até selecionei para vocês. Então, ó, o sujeito aí está no fim. Então, está tudo inverso. Então, a gente precisa reorganizar. A efetividade de suas ações passou a apresentar uma melhora mais intensa. Então, vamos colocar, já que a gente encontrou o sujeito, vamos colocar isso na ordem direta. Então, ó, aqui está a primeira e a segunda. Comecei pelo sujeito. A efetividade das ações da vigilância sanitária passou a apresentar uma melhora mais intensa após a reestruturação da Anvisa. Tá, e aqui onde melhora mais intensa. E aí, quando foi isso? Foi após a reestruturação da Anvisa. Mas aqui eu só coloquei o sujeito. Ainda preciso reorganizar tudo. Então já vi que o sujeito aqui primeiro. Agora nós vamos descobrir as relações diretas por trás das expressões vagas. Ó, em que pese. Mesma coisa que apesar de. Então fica mais fácil, não fica? Então vou substituir, ó, em que pese para apesar de. Certo? Vamos para a próxima dica. Dividir o texto em frases mais curtas, usar muitos verbos e pontos finais. Então, ó, vamos lá. Olha a diferença. E também aqui vou eliminar as palavras curtas. Então, aqui, a efetividade das ações da vigilância sanitária apresentou melhora após a restauração da vida. Bom, entretanto, desde a implantação do Sistema Único de Saúde da Constituição de 88, a vigilância sanitária já se destacava por contribuir para a melhora das condições de higiene e qualidade dos alimentos e medicamentos. Então, aqui, ó, vamos eliminar as palavras fúteis. Vocês acham que esse entretanto precisa? Então, eu já coloco, ó. Vou invertir aqui um pouquinho, ó. Vigilância sanitária foi o primeiro. Coloquei a implantação aqui lá em 88 no final. E ainda, gente, se nós pegarmos para trabalhar nessa sentença aqui, nessa sentença, dá para a gente organizar melhor ainda essa última. Vocês viram como é possível? E aí, lembra que eu comentei para vocês do stroke? Então, nos artigos da língua inglesa, a gente coloca dessa forma. Então, já deixo o salvo lá, copio e volto. Então, o que está escrito? Deixa o manuscrito, seguir os guias do Strobe, conferência, né, de conferência, e o checklist completo e anexo. Como que funciona? O checklist, gente, ele tem aqui, ó, na introdução. Tem que ter contexto geral. Aí ele tem um espacinho, a linha e a página que eu coloco. Por isso que preencher o checklist, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos para os resultados. Pessoal, alguém tem horas? Eu estou um pouco perdida porque
3 e 5. Tá? Só em relação ao tempo. Então, os resultados. Pessoal, a mesma coisa. Nada de romance, nada de rodear, vamos ser direto. Descrever de forma sucinta o que não está em tabela. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. Oi? Não, estava comentando que resultado, não sei se é absolutamente objetivo. Já aconteceu de eu pegar. Geralmente artigo nacional. Você pega o resultado, tem discussão e depois decisão de discussão. Sabe? E na discussão, não discute, foi resultado. Tem artigo que é resultado, ele também tem 2 parágrafos no máximo. Você analisar e ficar muito. Pronto. E aí, nós podemos apresentar os resultados em forma de texto, tabela, figura, gráfico. Qual forma vocês acham melhor? Independente da tabela, né? A gente conseguiu passar no Eu acho que assim, a última opção seria texto. Então, assim, tentar trazer de forma ilustrativa, ou forma de tabela, ou gráfico, ou figura, ou imagem. Eu acho que fica mais prazeroso para o leitor e mais fácil. Tem artigos que eu discutir em texto, traz mais gráfico, tabela. Tem um artigo, por exemplo, que faz essa parte descritiva textual e repete a mesma coisa do. Aí você tem que fragmentar a tabela se já está escrevendo textualmente. Repete a mesma informação do texto da tabela. Nós vamos ver. Não pode. Se está falando na tabela, não precisa. Então, escrever de forma sucinta o que não está na tabela. E sempre chamar a tabela, figura, gráfico, porque se eu não faço o chamado, isso não existe. Destacar o que é mais importante. Destacar o que é de mais importante nas tabelas, sem repetir o texto que já está. E muitos resultados. Então, peraí, se eu tenho um artigo com muito resultado, eu posso usar o apêndice eletrônico. Então, vocês já leram um artigo que falava assim, tabela 3, suplementar, arquivo adicional. Então, isso também é muito comum. Porque as revistas, elas nos limitam a quantidade de tabelas, figuras e gráficos. Então, se eu tenho uma informação e ela é importante, eu sugiro para vocês colocar como um arquivo adicional. Então, assim, algumas dicas, ó. Quando a gente vai colocar as tabelas, não colocar todas as linhas. A gente coloca só uma linha em cima, uma para separar artigo e uma embaixo. 3 linhas horizontal. Tentar, gente, ficar numa folha, nem sempre é possível, mas quando é possível, justificar sempre à esquerda, né? E as categorias ou à direita. Gente, uma coisa muito, muito, muito importante. As tabelas, eles vão ser autoexplicativas. O que é isso? Se o autor olhar a tabela, o leitor, ele não pode ficar junto. Tem que ter legenda. Se tem um asterisco, tem que estar lá. Por que esse asterisco está lá? Ela tem que autoexplicar. Tá bom? O L também deve estar na tabela em relação às casas decimais. Se eu uso 2 casas na tabela, no artigo fica 2 casas decimais. Padronizar. Precisa ser consistente. Tá? Então, aqui eu peguei um exemplo, tabela 2. Quando eu falo das 3 linhas, horizontal é isso. A linha de cima e a de baixo, e essa do meio que separa o título. Então, aqui, ó, um total de 116 mulheres participou da intervenção e respondeu a entrevista nas maternidades. Dessas mulheres, a maior parte tinha 20 e 29 anos. Vivia com companheiro e possuía entre 10 e 12 anos de escolaridade. Então, aqui, ele colocou as informações principais. Ele não ficou repetindo, a situação conjugal, vivia com companheiro, 103, que representava 88%. Os que não viviam com companheiro, entendeu? Eles são o mais importante. E a outra informação,
ele chamou os leitores, ó, tabela 2. Tá bom? E aqui também é uma outra forma da gente descrever esses resultados. Eu trouxe um exemplo, então eu trouxe um exemplo de tabela, e esse artigo que o nosso grupo também publicou recentemente, e aqui eu trouxe o exemplo de uma figura. Então, aqui nós temos uma figura da viva clássica e viva específica, só que aí eu tenho que falar o que cada figura dessa representa. Então, eu tenho que escrever um pouquinho mais, né? Então, o que eu falei aqui? Que a precisão da viva para distinguir sarcopenia, ela é apresentada na figura 2. Então, peraí, eu já chamei o meu leitor como clássica e viva específica de idosos por sexo e estado de sarcopenia. Então, eu já sei que aqui eu tenho por sexo e aqui por estado de sarcopenia. E aí, ó, lembra, gente, que ela tem que ser altamente explicativa? Eu tenho que pôr o que significa o triângulo pintadinho, o triângulo branco, o que significa a bolinha branca, a bolinha pintadinha. Então, tá tudo aqui, ó. Que é um é sem sarcopenia, o outro é com. E aqui também. Aí eu coloquei aqui, ó, os triângulos pintadinhos, mulheres com sarcopenia. Então, essa figura está autoexplicativa. E aí eu já coloquei que a viva clássica, os vetores, né, da viva clássica dos homens, com e sem sarcopenia, não foram diferentes. E foi isso aqui, ó, eu sei por esse valor. Mas as mulheres foram. Então, as mulheres já foram, o valor foi diferente. E aí, depois eu vou passar os slides para vocês, só para a gente não ficar perdendo tempo e não ficar cansativo. Eu fui explicando que eles se localizaram dentro dos limites de tolerância, e dependendo da população, da colocação, ele tem maior hidratação, menor massa magra. Como é essa informação? Ela está implícita no texto, eu coloquei isso de forma mais clara. E aqui é a mesma coisa, só fui detalhando. Ah, outra coisa, gente, ó. Então, aqui, eu falei da figura 2A, aqui da figura 2C, A e C, figura A. A mesma coisa, figura D, figura B. Então, quando em uma figura tem várias letras, a gente chama todas. Tá? Lembra que eu falei para vocês dos suplementos? Então, eu trouxe um artigo aqui para vocês que trouxe isso. Ó. Então, foi um artigo lá de 2018 e eles colocaram, ó, as características deste modelo são resumidas no dados, né, os dados suplementares. Deixa eu abrir aqui para vocês, só para vocês verem. Pode abrir aqui, né, Márcio? Pode. Então, só vou ajudar. O exemplo já? Oi? O exemplo já está? Não entendi. Você vai abrir o que mesmo? Vou abrir, vou mostrar para vocês o suplemento. Ah, tá. Uma vez. Ó, achei aqui o artigo. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma busca, achei interessante o título, então eu vou tentar baixar aqui. Ó, as abreviações, a introdução. Vou pegar ele, vou baixar em PDF. Estava lá, estava no livro, data assim. Ué. Acho que é mais ou menos. Eu fiz o teste lá em casa, mas estava com o VPN desligado.
E aí não apareceu o artigo, mas apareceu o suplemento. Aqui, ó, como mostrar os dados suplementares de um. Vamos ver se a gente acha isso aqui. Vocês estão vendo, gente, a chamada aqui, ó? Então, ele falava e estava nos dados suplementares. Ele tá aí no penúltimo, Ana. No último, quer dizer. Tá no 8/18, né? Uhum. Deve ser o último. Aqui. Tá vendo, gente? Ó, informação de apoio e suporte. Eu acho que é só eu colocar o dois. Voltou no artigo? Ué. Ele explicou o link, mas acho que vai cair no finalzinho. Aqui, ó. Informação de apoio. Aí eu clico aqui e ele já dá, viu, gente? Ó. Aí se eu clicar, ele já vai baixar e eu já consigo acompanhar o que está escrito aqui. Certo? Então, esse apêndice, alguns artigos chamam de apêndice, outros adicionais. E aí vai depender da revista. Certo? Alguma dúvida? E aí nós vamos por último para a discussão. Então, a discussão, pessoal, aproximadamente tem 6 parágrafos. Lembrando, de 150 a 200 palavras em cada parágrafo. Que vai totalizar aí mais ou menos 900 palavras. O artigo todo entre 3.000 e 3.500 palavras. Nada muito extenso, muito diferente disso. E algumas revistas, elas permitem as short communications. E aí são artigos menores, aproximadamente 1.800 palavras. Tá? Aí também depende muito do que você tem que escrever no artigo. Nosso grupo de estudo, que é uma dinâmica, nós escrevemos sempre alguns artigos ao longo do semestre. E o objetivo desse semestre era essa short communication. Só que o artigo que eu estou escrevendo, ele precisa ser um pouquinho mais detalhado, principalmente na questão dos métodos. Então, não vai rolar essa short communication por conta disso. Tá? Então, assim, tem a opção, mas aí depende do que você está trabalhando, do que você está escrevendo. Tá? O bom das short communications é que você escreve mais rápido. Ó, metade das palavras. Então, assim, acaba muito mais rápido. Mais rápido, porém mais difícil. Pessoal, então vamos lá. No primeiro parágrafo, eu vou colocar os achados principais. Só que eu não posso, na discussão, colocar de novo os meus resultados. Pelo menos assim, números, né? Eu tenho que colocá-los, mas de forma narrativa, de forma qualitativa. Por exemplo, os resultados. Discussão também no primeiro parágrafo da introdução, além de compilar os principais achados, tomar o objetivo. Aí vai depender muito, mas geralmente sim, você geralmente coloca. Aí depende da característica da revista. Outra coisa, pessoal, é importante sempre escolher revista e ir lá nos artigos e ver como que eles fazem. Por exemplo, eu vou submeter na BMC geriátrica. Eu vou na BMC, pego os artigos que estão lá, principalmente os recentes. E seria mais legal ainda se eu fizer a citação, né? Tá bom? E aí, ver como que eles colocam na introdução, as palavras, como que eles começam a discussão, para vocês terem uma ideia. E aí, tem uns que começam assim, ó, vale o melhor dos nossos achados, esse é o primeiro estudo, verificar, aí é o objetivo. A associação, entendeu? E aí, por exemplo, né, os resultados. A gente achou lá
was range de 1,5. Tá bom, o que significa 1,5? No resultado, eu coloco eficiência, 1,5. Mas na minha discussão, eu vou colocar uma de forma qualitativa, vou narrar, vou interpretar. Aí eu posso colocar que esse estudo verificamos que a chance de quem fuma é maior em 50%. Entendeu? A diferença? Eu colocar o valor quantitativo e a gente coloca mais qualitativo. Então, o segundo parágrafo. Eu vou colocar todos os principais achados que correlacionam com a literatura. Aí eu vou fazer toda aquela busca, vou na literatura, coloco e vou discutir os meus resultados. O terceiro parágrafo. Eu vou ver como que os meus resultados secundários se comportam, né? Como que... Vou verificar com a literatura, mas os resultados secundários. Quarto parágrafo. Os pontos fortes e os pontos fracos. Lembra, gente? Esses pontos fortes, pontos fracos, para a limitação. Então, eu tenho uma limitação, mas é importante eu sempre vencer essa limitação. Por exemplo, no estudo desse artigo que eu falei para vocês, que todos falaram que a introdução estava longa, uma limitação nossa foi não ter usado o estado da arte da composição corporal, que é o modelo 4C. Então, essa é a limitação. Só que eu preciso vencer essa limitação. E aí, como que a gente venceu isso? No entanto, esses modelos são de alto custo, eles implicam na maior propagação de erros, eu tenho a limitação, mas eu venci essa limitação. Para isso, nós utilizamos a técnica que é considerada. Entendeu? Eu não posso pôr lá assim, não, minha limitação é essa, só. Porque aí o revisor vai falar, peraí, mas você fez alguma coisa para vencer essa limitação? Né? No quinto parágrafo, eu vou colocar a interpretação desses resultados, quais são as implicações. Né? Então, por exemplo, o nosso estudo, o nosso artigo, ele sempre traz algumas implicações. Ou para a prática, quem trabalha com pesquisa básica, eu tenho que trazer quais são as implicações desse meu trabalho. E por último, a conclusão, que é a mensagem principal do estudo. Uma coisa que nós observamos muito nos artigos é que as conclusões, na maioria das vezes, elas não respondem o objetivo. Elas concluem o resultado. Entendeu? Então, assim, é difícil fazer uma conclusão, porque eu preciso voltar lá no objetivo. Uma conclusão que responder o objetivo. E de forma assim, que eu não esteja reportando o resultado. E sim, conclusão. E o resumo, pessoal? Vamos ver quem vai saber responder. Como que eu posso fazer o resumo de 20 minutos? Tá, meu artigo está pronto. Meu professor já corrigiu, meu orientador. Nossa, fiz um resumo. E agora? Como eu posso fazer esse resumo? Alguém tem alguma dica? É aquela dica de milhões. Que vem agora. Ninguém? Copiar e colar nos países na portinha. Copiar e colar? Quem concorda com ele? Primeiro, dizer quantas palavras você quer submeter tem. Isso é importantíssimo. Aí você cola o objetivo, cola a conclusão, o resto você... Alguém mais? Vocês dois não estão errados. Até porque não tem certo e errado, né? Tem opiniões diferentes. Mas o que nós aprendemos aqui foi o seguinte: meu artigo está pronto, copia e cola. Esse que eu chamo de resumo. E aí, nesse resumo, eu vou tirando o que não é tão importante. Então, por exemplo, eu preciso aqui ter um problema, né? Tem algumas revistas que pedem background e já objetivo. Algumas não, algumas já objetivo direto. Então, assim, primeiro passo, conhecer as regras da revista. Quantidade de palavras, tudo isso. E aí vocês podem ir copiando e colando. Copiando e colando, não. E recortando o que não é importante, que no resumo não é importante. Então, primeira
social. E assim, vai deletando até atingir o número de palavras. Reescreva conforme necessário para o texto de resumo que seja agradável de ler. Outra regra, outra dica importante: vou na revista e veja os resumos das edições anteriores e para ter uma ideia como que se trabalha. Meu artigo está pronto, meu resumo está pronto. Lá na plataforma, bom, eu tenho que fazer uma carta ao editor. Vocês perceberam que o gravado não acaba nunca, né? E aí, como que eu faço essa carta? Então, primeira coisa, ela precisa ter aproximadamente 3 parágrafos. Tem que ser uma coisa objetiva. No máximo uma folha. Pensa, gente, o editor, ele recebe quantos artigos em um dia? Vocês já imaginaram se tiver 3, 4 folhas? É como se eles fossem um artigo. Então, ali, a gente vendeu o nosso peixe. Falar por que o artigo é importante e ele precisa ser publicado. Então, primeiro parágrafo. Eu vou fazer um contexto. É a sentença para colocar o achado. Geralmente, eu pego aqui o parágrafo da discussão. Primeiro parágrafo da discussão. E tem ali meu principal achado. Depois, eu tenho que destacar que o checklist foi preenchido. Isso é importante colocar na carta de estudo, pelo menos a gente coloca. E a frase final, nós esperamos que o artigo possa ser publicado e que auxilie no campo de conhecimento da revista, e colocamos na revista. E é importante garantir que o editor se interesse ao artigo e na introdução você vai pegar a justificativa mais significativa. Sabe aquela justificativa? Essa. Então, essa justificativa tem que estar na sua carta do editor. Agora, pessoal, eu queria propor uma atividade com vocês. Eu trouxe 2 tijolões. E aí eu queria. Quais são? 10h27. 10 minutinhos. Que vocês tivessem esse trabalho, sabe? De reescrever. Aí, eu vou pedir ajuda para o Léo e para o Márcio. Porque eu ia trazer impresso, mas eles não têm que confiar a mão. Então, como vocês mandam super bem na tecnologia, a gente pensou de ou compartilhar um pouco com vocês, ou colocar no QR Code, pelo menos vocês usam o celular, joga isso pra gente depois comparar. Tá bom? São 2, você tem? São 2, só essas 2. Na realidade, é um parágrafo, né? Com várias ideias. E aí eu queria assim, nós estamos em 2, 4, 6, 7. Pode ser 3, de 3 e 4. Pode ser? Pode ser vocês 4? E vocês 3, pode ser? Tira a foto aí, vamos agora. Vamos ser prontos. Do computador. Vou chutar para. Só entrar no link e vou colocar esse código. Aí depois vocês conseguem compartilhar lá, né? Não sei cortar. Meu cara. Vocês acham que 10 minutos é suficiente? Já fez? Já entrou aí? Deu certo. Tem que passar pro lado. Apareceu? Abriu agora o sistema para tudo, vai. Apareceu aí? Apareceu. Não foi, meu parceiro. Aqui só dá esse para fazer o slide. Cadê o slide? Pessoal,
Pessoal, vocês que estão online, pessoal, vamos ver. Pode abrir aqui? Pode abrir. Umas 3 sou eu. Eu tenho 3 lugares diferentes. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para vocês que estão online, o que vocês acham? Cada um de vocês escolhe uma opção. Quem quiser escolher a opção 1 ou a opção 2. E aí, depois vocês apresentam. Coisa simples, 1 minutinho, só para a gente verificar as diversas possibilidades. Pode ser? Vocês conseguiram ouvir, pessoal? Ouvimos. Ouvimos sim, Ana. Tá ótimo. Vou repetir. Então, pessoal, o pessoal que está online, como vai ficar difícil de vocês reunirem, eu vou pedir para vocês escolherem de forma aleatória. Quem quiser a opção 1 ou a opção 2, e tentar reescrever esse parágrafo usando as nossas sugestões da aula de hoje. E aí a gente pode marcar 10 minutinhos, e aí a gente apresenta para o pessoal, só para nós podermos verificar as diversas possibilidades. Tudo bem? Então vamos lá, vamos marcar 10 minutinhos. Deu certo aí? Deu? Não pode encher. Essa. Não, peraí, não. Tá certo, tá certo. Tá certo. Pode ser no bloco de notas. São 200 caracteres, não 200 palavras. Então, a gente vai fazer assim, vai pegar a palavra e... Você não conseguiu, né?
Tem amigo aí? O amigo tá por aqui? Dá pra ver ele? Ah, acredito lá. Ele tem um código na então tá bom. Não pensa o passador, né? Por exemplo, obrigado. Isso pra mim vai. Ah, o meu foi. Vocês é o outro. Não, eu falo assim, ô Léo, vocês estão trabalhando mais cedo. Então põe o outro. Precisa verificar o vídeo para vocês? Se vocês quiserem pedir assim, Eu sei, mas eu falo assim, só para a gente apresentar com 13 anos. uma delas só. Eles conseguem, né? Vou botar mais um. Você ajeitou um pouco. Não, ainda não. Caramba, tá meio ruimzinho aqui. Tá ruim. Ah, vou colocar formato. Aí vocês estão fazendo rola.
Agora dá mais um Nenhuma. A primeira. Igual você vai montar. Você já completava a primeira? Ok? Então, me fala. Tá chovendo. Oi? É segundo que chover? Desde a reforma também. Coloca aí já. Aí já. Consegue mandar depois por WhatsApp, né? Desde a reforma sanitária, a saúde brasileira. Ah, não, peraí. Eles sofreram uma série de mudanças. Tem desde novo. Bom, a partir primeiro, nós temos 28, implementação de saúde, instituição de programa de educação e organização. A reestruturação e a reorganização dos níveis de atenção à saúde. A partir da reorganização. Não, eu falei a partir? Não, tirou a partir. Assim, a reorganização, então deixar mais direto. A reestruturação e a organização dos níveis de atenção à saúde. Lá no finalzinho já. Tem os dois. Mas pode ser também. Ó, o Sistema Único de Saúde. Saúde ou a revista? Um, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1
Bom, busca-se a reestruturação e organização dos níveis de atenção à saúde, desde a implantação do Sistema Único de Saúde. Não, pera aí. O que é instituição? Gente? Instituição é implementação, né? Seria da implementação, né? Instituição é constituição do programa de estratégia de saúde da família. Não sei, fizeram primeiro, né? Isso aí deixa depois. Acho que vai antes. Concorda. Programa de estratégia. Porque são duas coisas. É que eu não sei o que posso ter essa. Programa de estratégia de saúde da família. Não, é um outro programa. É um programa. Ah, então. O programa do programa. Depois do programa. Não é melhor? Ligou. Estratégia de saúde da família. Objetivar, né? Você concorda? Busca Difícil, pessoal. um pouquinho. A gente não tá acostumado, né, com esse termo. Mas tá bom. O que é bom? O que esses dois programas fazem? É isso? Estruturação e reorganização. É isso. Na verdade, certo era menos de 25. Tá, é uma sigla, então dá 27. Se a gente conseguir diminuir, é melhor. A implantação do Sistema Único de Saúde. Não, tem, mas a gente não conta. A implantação do Sistema Único de Saúde e do Programa de Estratégia de Família buscam. Tem alguma coisa, tem uma palavra que mata a reestruturação de organização? Uma palavra só? Buscam melhorar, implementar, cultivar. Então, não tem uma palavra? Mata as duas? Estruturar e reorganizar. Para mim é a mesma coisa. Estruturação e organização. Para mim é a mesma coisa. Reformulação. Então, não é sinônimo? Aí tá como sinônimo. Pode ter alguma pequena diferença. Coloca reformulação.
Mata os dois com a reformulação ou deixa um só. Pode ser. Qualquer um dos dois. Ou reformulação. Só que reformulação acho que tem mais a ver com documento, sei lá. Parece. Pode escolher. Lívia. Ou algum desses dois também. Eu tô no finalzinho. Eu tô no final. E agora, tá dando pra ouvir? Pode falar. Agora pode falar, Joana. Eu tô terminando, tô no último parágrafo. Não. Tainá, você conseguiu? Oi, Ana, não fiz ainda não. É que eu estava terminando minha apresentação e acabei não conseguindo terminar e fazer para vocês. Então tá joia. Joana, vamos começar com você então? Mesmo que você não terminou, não tem problema. O pessoal aqui também agora dá um pause. E só para a gente acompanhar o início e depois a gente encerra. Tá bom? Você quer compartilhar a tela, Joana? Falando que está compartilhada a tela demais. Você consegue, Joana, compartilhar a tela com a gente? Aí, se você só puder pôr o original. Ah, você está pelo celular, né? Tá. Você consegue pôr o dela? Ela já está compartilhando a tela. Aí. Aí. Precisava colocar a tela. Não, é esse, né? Mas aí tem como colocar o texto original? A saúde brasileira é o 2. Aí. Ô, Joana, você consegue ler para a gente como que ficou o seu texto? E aí a gente vai acompanhando e vendo as mudanças. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui? Consegue, Joana? Ah, meu microfone estava desligado, desculpa. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. A saúde brasileira é alvo de várias mudanças ao longo do tempo, advindas principalmente da reforma sanitária. Desde 1988, com a implantação do Sistema Único de Saúde, SUS, seguido da instituição do Programa de Estratégia de Saúde da Família na década de 90, busca-se reestruturar e reorganizar os níveis de atenção à saúde. Com a implantação do SUS, o sujeito passou a ter voz e aparecer como cidadão, tendo a lei para garantir e especificar seus direitos e deveres.
A partir da reformulação do SUS, surgem novos conceitos das políticas públicas do país, destacando-se a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde, Humaniza SUS, PNH, a qual traz em si, aí para baixo disso eu não alterei nada. Tá ótimo. Você consegue colocar, assim, as principais palavras que você mudou? Então, por exemplo, lá a saúde brasileira vem sofrendo. Então, você tirou isso, né? Sim. Olha lá, pessoal. A gente vem sofrendo desde a reforma sanitária, eu coloquei que é alvo de várias mudanças ao longo do tempo. Aqui na parte que fala de reestruturar. Não entendi. Não, o Léo está falando com o Márcio. Pode continuar. Nessa parte, eu perdi agora de novo. Depois da década de 90, o que busca se reestruturar e reorganizar? Eu lembro que estava diferente. Sim. E na parte com a implantação do SUS, o sujeito passou a ter voz e aparecer como cidadão, tendo a lei para garantir e especificar seus direitos e deveres. Certo. Aí eu estava nessa parte e fiquei em dúvida se eu posso ou não tirar, porque eu alteraria aqui que a partir da reformulação do SUS surgem novos conceitos nas políticas públicas do país, destacando-se a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde. E esse traço humaniza SUS. Precisa ter tudo isso ou tem alguma forma da gente reduzir? Aí, por exemplo, é o plano, né? É a política nacional, então é difícil da gente reduzir. Aí, caberia naquela questão de passar das 25 palavras, né? Sim. Mas parabéns, Joana, era essa a ideia mesmo. E dá para ver, é possível, né? A gente reescrever para ficar mais entendido, né? Parabéns, viu, Joana? Obrigada. Não. E quando eu já demorei de começar. Eu acho que é e o tempo curto, né? Então, assim, a ideia foi trazer mais um desafio mesmo para você. A ideia é simplesmente ter mais tempo, conseguir detalhar, mas você vai. Já tem alguns. Já tem algum dos aí, do Léo, para compartilhar? Essa é de vocês, né? Tinha uma segunda parte. Você terminou. Então, pode fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte para ficar mais dinâmico. Vocês leem e a gente acompanha pelo original. E aí, qualquer coisa, Márcio, você vai sinalizando aí para a gente. Com o mouse. Possui relações significativas com o aumento do número de importa com a
Certo. E aí a gente trouxe a primeira parte. Calor, e aí a gente tirou a parte do momento acúmulo, calor, superior à situação, colocamos resultando em temperatura superiores a Ó, era isso que eu ia falar. Tiraram o em geral, né? Em geral, bem superiores, tiraram o bem. Por exemplo, ali, pessoal, a mudança da cobertura original do solo pelas adaptações de sistemas diários alteram os fluxos de calor da superfície terrestre. Aí poderia ter um ponto. Promove o acúmulo de calor superior à dissipação e resulta em... Não, que resulta, né? Mas assim, mais ou menos nesse sentido, né? Colocar mais pontos, né? Conexão. Isso, por exemplo, que vai vir voltar. O problema vai vir no último. O ponto a ser tratado é respeito a. Aí você pode tirar tudo. Outro ponto a ser destacado diz respeito. Ponto aí começa aqui. Crescente, demanda, né? Tudo isso aí pode ser retirado. Você não acha? Não, porque a conexão dos termos. Sim. Não faz sentido, né? Igual mas aí vocês podem voltar. Mas já deu para a gente ter uma ideia, né? O da Lisa tá fácil aí, o seu Márcio, vamos? E vê pelo WhatsApp. Então vamos para o segundo, só para a gente fechar o nosso pensamento. Você quer ler? Lá na parte que fala, na quarta linha, né? Busca reestruturação e a reorganização, essas duas palavras são sinônimos, né? Aí a gente pesquisou o que elas Lá com a implantação do vírgula, o sujeito passou a ter voz, vírgula. Então aí nós temos várias intercalações, né? Duas. E aí, como a gente escreve para traduzir para o inglês, já tem que, né? Pode seguir, desculpa. Bom, pessoal, então, para fechar, era essa ideia de trazer para vocês um exercício prático para a gente exercitar, né? Colocar isso em prática. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode ficar à disposição. Pode.
nosso curso, principalmente vai ser estudar a nossa área. Depois eu já passo para o Léo. O Léo já envia para você. Pessoal, depois se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar por e-mail também. Batman? Pessoal, vamos pro intervalo? Valeu, Tainá. 4h15. Vamos às 4h30, né? 4h30, pessoal. 4h30 a gente retorna, tá?